Capítulo 16. A tentativa do Senhor de ir para Vrindavana. Em seu Amrita Pravarabhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur resume esse capítulo da seguinte maneira. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu quis ir para Vrindavana, Ramananda Rai e Sarvabhauma Bhattacharya indiretamente apresentaram muitos obstáculos. No devido curso do tempo, todos os devotos da Bengala visitaram Jagannatha Puri pelo 3º ano. Desta vez, todas as esposas dos Vaishnavas trouxeram muitas espécies de preparações com o intuito de fazer convites a Sri Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri. Ao chegarem os devotos, Chaitanya Mahaprabhu mandou suas bênçãos sob a forma de guirlandas. Também naquele ano limpou-se o templo de Gundicha e, ao expirar o período de Chaturmasya, todos os devotos regressaram às suas casas na Bengala. Chaitanya Mahaprabhu proibiu Nityananda de visitar Nilachala todos os anos. Indagado pelos habitantes de Kulinagram, Chaitanya Mahaprabhu voltou a repetir os sintomas de um Vaishnava. Vidyanidhi também veio a Jagannatha Puri, onde assistiu ao festival de Odana Shastri. Quando os devotos despediram-se do Senhor, esse estava resolvido a ir para Vrindavana e no dia de Vijayadashami ele partiu. Maharaj Prataparudra tomou diversas providências para a viagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu a Vrindavana. Quando ele atravessou o rio Chitrotpala, Ramananda Rai, Mardaraja e Harichandana foram com ele. Sri Chaitanya Mahaprabhu solicitou que Gadadhara Pandita fosse a Nilachala, Jagannatha Puri, mas ele não seguiu essa ordem. Em Kataka, Sri Chaitanya Mahaprabhu novamente pediu que Gadadhara Pandita voltasse para Nilachala e despediu-se de Ramananda Rai em Bhadraka. Depois disso, Sri Chaitanya Mahaprabhu atravessou a fronteira do estado de Orissa e chegou a Panihati de barco. Em seguida, visitou a casa de Raghava Pandita, de onde foi para Kumaratha e, finalmente, para Kulia, onde perdoou muitos ofensores. Daí ele dirigiu-se a Ramakeli, onde se encontrou com Sri Rupa e Sanatana e aceitou-os como seus discípulos principais. Ao regressar de Ramakeli, encontrou-se com Raghunatha Das e, após dar-lhe instruções, enviou-o de volta a casa. Depois disso, o Senhor voltou a Nilachala, onde começou a planejar intensamente sua viagem solitária a Vrindavana. Verso 1. Pelo néctar de seu olhar pessoal, a nuvem conhecida como Sri Chaitanya Mahaprabhu derramou água no jardim de Gaudadesha, dando vida às pessoas que eram como trepadeiras e plantas a queimar no fogo da floresta da existência material. Verso 2. Todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias a Dvaita Chandra, todas as glórias a todos os devotos do Senhor. Verso 3. Sri Chaitanya Mahaprabhu decidiu ir para Vrindavana e Maharaj Prataparudra ficou muito melancólico ao ouvir essa notícia. Verso 4. Por isso, o rei mandou chamar Sarvabhauma Bhattacharya e Ramananda Rai e falou-lhes as seguintes palavras súplices. Verso 5. Prataparudra Maharaj disse: Por favor, envidai todos os esforços a fim de manter de Sri Chaitanya Mahaprabhu aqui em Jagannatha Puri, pois no momento ele está pensando em ir para outros lugares. Verso 6. Sem Sri Chaitanya Mahaprabhu, esse reino perde todo o sentido para mim. Assim, tentai, por favor, arquitetar algum plano que faça com que o Senhor fique aqui. Verso 7. Depois disso, o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu consultou-se com Ramananda Rai e Sarvabhauma Bhattacharya, dizendo: Estou indo para Vrindavana. Verso 8. Ramananda Rai e Sarvabhauma Bhattacharya pediram ao Senhor que primeiro participasse do festival de Ratha Yatra. Então, quando o mês de Kartika chegasse, ele poderia ir para Vrindavana. Verso 9. Contudo, ao chegar o mês de Kartika, ambos disseram ao Senhor: Agora está muito frio.
É melhor que esperes para ver o festival de Dola Yatra, então vás. Isso será bom para todo mundo. Verso 10. Dessa maneira, ambos apresentaram muitos obstáculos, indiretamente, não dando permissão ao Senhor de ir para Vrindavana. Fizeram isso com medo de se separarem dele. Verso 11. Embora o Senhor tenha plena independência, embora seja impossível que alguém desfaça seus planos, ainda assim ele não foi sem a permissão de seus devotos. Verso 12. Então, pelo terceiro ano consecutivo, todos os devotos da Bengala quiseram voltar novamente a Jagannatha Puri. Verso 13. Todos os devotos bengalis reuniram-se em torno de Advaitacharya, o qual em grande júbilo partiu rumo a Jagannatha Puri para ver Sri Chaitanya Mahaprabhu. Versos 14 e 15. Embora o Senhor tivesse dito a Nityananda Prabhu que ficasse na Bengala para propagar o amor estático por Deus, Nityananda partiu com o intuito de ir ver Chaitanya Mahaprabhu. Quem pode entender o amor estático de Nityananda Prabhu? Versos 16 e 17. Todos os devotos de Navadvipa partiram, incluindo Acharyaratna e Vidyanidhi, Srivasa, Ramai, Vasudeva, Murari, Govinda e seus dois irmãos Iraghava Pandita. Esse levando sacolas com muitas variedades de alimentos. Os habitantes de Kulinagram, carregando cordas de seda, também partiram. Verso 18. Narahari e Sri Raghunandana, da aldeia de Kanda, e muitos outros devotos também partiram. Quem poderia enumerá-los? Verso 19. Shivananda Sena, que estava encarregado do grupo, tomou as devidas providências de pagar os postos fiscais. Tomando conta de todos os devotos, viajou alegremente com eles. Verso 20. Shivananda Sena tomou todo o cuidado para que não faltasse nada aos devotos. Em particular, tomou as medidas para conseguir-lhes acomodações e conhecia as estradas de Orissa. Verso 21. Naquele ano, todas as esposas dos devotos Thakuranis também vieram ver Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sita Devi, a mãe de Achyutananda, ia com Advaitacharya. Verso 22. Shivas Pandita também levou sua esposa Malini e Shivananda Sena e sua esposa também foram juntos. Verso 23. Chaitanya Das, filho de Shivananda Sena, também acompanhou-os jubilosamente em sua jornada para ver o Senhor. Verso 24. A esposa de Chandrasekhara, Acharyaratna, também foi. A grandeza do amor de Chandrasekhara pelo Senhor é impossível de ser expressa em palavras. Verso 25. Para oferecer diversas classes de alimentos a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as esposas dos grandes devotos trouxeram de casa diversas coisas do agrado de Chaitanya Mahaprabhu. Verso 26. Como mencionado, Shivananda Sena estava responsável de fazer todos os arranjos para que não faltasse nada ao grupo. Especificamente, estava incumbido de apaziguar os homens encarregados de cobrar impostos e buscava os lugares onde todos deveriam descansar. Verso 27. Shivananda Sena também fornecia alimento a todos os devotos e cuidava deles ao longo do caminho. Dessa maneira, sentindo grande felicidade, ia ver Sri Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri. Verso 28. Ao chegarem todos a Remuna, foram ver o Senhor Gopinath. No templo de lá, Advaitacharya dançou e cantou. Verso 29. Todos os sacerdotes do templo haviam travado anteriormente conhecimento com Sri Nityananda Prabhu. Portanto, todos vieram prestar respeitos ao Senhor. Verso 30. Naquela noite, todos os grandes devotos permaneceram no templo e os sacerdotes trouxeram 12 potes de leite condensado que colocaram perante o Sr. Nityananda Prabhu. Verso 31. Quando o leite condensado foi colocado perante Nityananda Prabhu, ele distribuiu a praçada para todos, aumentando assim a bem-aventurança transcendental de todos. Verso 32. Então todos conversaram sobre a história da instalação da deidade de Gopala por Sri Madhavendra Puri e detiveram-se na passagem que Gopala pediu sândalo a ele. Verso 33.
Foi Gopinatha que roubou o leite condensado por amor a Madhavendra Puri. O próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu havia narrado antes esse incidente. Verso 34. O Sr. Nityananda narrou mais uma vez esse mesmo episódio para todos os devotos, cuja bem-aventurança transcendental aumentou ao ouvirem novamente a história. Verso 35. Sempre caminhando nesse estado de espírito, os devotos chegaram à cidade de Kataka, onde permaneceram por um dia e visitaram o templo de Sakshi Gopal. Verso 36. Tendo Nityananda Prabhu descrito todas as atividades de Sakshi Gopala e bem-aventurança transcendental, aumentou nas mentes de todos os Vaishnavas. Verso 37. Todos os grupos estavam no mais recôndito do coração, muito ansiosos por ver Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, apressaram-se em dirigir-se a Jagannatha Puri. Verso 38. Quando todos chegaram à ponte chamada Ataranala, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ao tomar conhecimento da chegada, enviou-lhes Govinda com 2 guirlandas. Verso 39. Govinda ofereceu uma guirlanda a Dvaitacharya e outra a Nityananda Prabhu, deixando-os muito felizes. Verso 40. Na verdade, eles puseram-se a cantar o santo nome de Krishna naquele mesmo local e dançando sem prazer, tanto a Dvaitacharya quanto Nityananda Prabhu chegaram a Jagannatha Puri. Verso 41. Então, pela segunda vez, Sri Chaitanya Mahaprabhu enviou guirlandas, das quais fez agora portadoras, Swarupa Damodara e outros associados pessoais. Assim, enviados pelo filho de Manchati, eles seguiram em frente. Verso 42. Quando os devotos da Bengala chegaram ao lago Narendra, Swarupa Damodara e outros recepcionaram-nos, oferecendo-lhes as guirlandas dadas por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 43. Quando por fim os devotos chegaram ao portão do leão, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou sabendo da novidade e foi ele mesmo encontrar-se com eles. Verso 44. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu e todos os seus devotos visitaram o Sr. Jagannatha. Enfim, acompanhado de todos eles, voltou à sua própria residência. Verso 45. Vaninatha Raya e Kashimishra trouxeram então uma grande quantidade de praçada que Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuiu com sua própria mão, alimentando todos eles. Verso 46. No ano anterior, todos tinham sua própria residência particular e, tendo sido as mesmas residências oferecidas novamente, todos foram descansar. Verso 47. Por 4 meses seguidos, todos os devotos permaneceram ali, desfrutando do canto do Mahamantra Hare Krishna juntamente com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 48. Como no ano passado, todos, ao chegar à época do Ratha Yatra, lavaram o templo de Gundicha. Verso 49. Os habitantes de Kulinagram deram cordas de seda para o Sr. Jagannatha e, como anteriormente, todos dançaram perante o carro do Senhor. Verso 50. Depois de muito dançarem, todos foram ao jardim circunvizinho e descansaram à beira de um lago. Verso 51. Um brahmana chamado Krishnadasa, residente de Iradadesha e servo do Sr. Nityananda, era uma pessoa muito afortunada. Verso 52. Krishnadasa era quem enchia um grande balde d'água e despejava no Senhor enquanto este tomava banho, deixando-o muito satisfeito com isso. Verso 53. Então os restos do alimento oferecido ao Senhor em Balagandhi chegaram em grande quantidade e Sri Chaitanya Mahaprabhu, juntamente com todos os seus devotos, comeu esses restos. Verso 54. Como no ano anterior, o Senhor presenciou o festival de Ratha Yatra com todos os devotos, bem como o festival de Era Panchami. Verso 55. Então a Dvaitacharya fez um convite a Sri Chaitanya Mahaprabhu e houve uma grande tempestade relacionada a esse incidente. Verso 56. O Chaitanya Bhagavata, Antyalila, capítulo 8, fez a seguinte descrição. Certo dia, tendo estendido um convite a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Dvaitacharya pensou, se o Senhor viesse sozinho, alimentá-lo-ia para sua grande satisfação. A coisa aconteceu de tal forma que quando os sannyasis estavam indo almoçar na casa de Advaitacharya,
houve uma grande tempestade impedindo-os de chegar ao seu destino. Assim, conforme era o desejo de Adwaitacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu veio sozinho e aceitou abraçado. Verso 57. Malini Devi, a esposa de Srivas Thakur, cozinhou os legumes favoritos do Senhor. Por devoção, ela se considerava uma criada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, mas sua afeição era como a de uma verdadeira mãe. Verso 58. Todos os devotos principais, encabeçados por Chandrasekhara Acharyaratna, costumavam fazer convites a Sri Chaitanya Mahaprabhu periodicamente. Verso 59. Ao final do período de Chaturmasa, que dura 4 meses, Chaitanya Mahaprabhu, num lugar solitário, novamente consultou-se com Nityananda Prabhu todos os dias. Ninguém pôde descobrir os assuntos de que tratava essa consulta. Verso 60. Então, Srila Adwaitacharya, gesticulando, disse algo a Chaitanya Mahaprabhu e leu alguns trechos poéticos, os quais ninguém compreendeu. Verso 61. Ao ver o rosto de Adwaitacharya, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu sorriu. Tendo entendido que o Senhor concordara com sua atitude, Adwaitacharya começou a dançar. Verso 62. Ninguém sabia o que Adwaitacharya pediu e o que o Senhor ordenou. Após abraçar o Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu despediu-se dele. Verso 63. Sri Chaitanya Mahaprabhu então disse a Nityananda Prabhu: Por favor, ouve-me, ó homem santo. Agora é minha vez de pedir-te algo. Por obséquio, atende meu pedido. Verso 64. Não venhas a Jagannatha Puri todos esses anos, mas fica na Bengala para satisfazer meu desejo. Verso 65. Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: Podes executar uma tarefa que nem mesmo eu posso fazer. Além de ti, não sei mais de ninguém que possa cumprir minha missão em Gauda Dash. Verso 66. Nityananda Prabhu replicou: Ó Senhor, és a vida e eu o corpo. Não há diferença entre o corpo e a própria vida, mas a vida é mais importante do que o corpo. Verso 67. Por tua energia inconcebível, podes fazer o que bem quiseres, e tudo o que me impões, faço sem restrição. Verso 68. Dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu abraçou Nityananda Prabhu e despediu-se dele, e depois disso despediu-se de todos os outros devotos. Verso 69. Como no ano anterior, um dos habitantes de Kulinagram fez um pedido ao Senhor, dizendo: Meu Senhor, por favor, dize-me qual é o meu dever e como devo executá-lo. Verso 70. O Senhor replicou: Deves ocupar-te a serviço dos servos de Krishna e sempre cantar o santo nome de Krishna. Se fizeres essas duas coisas, muito em breve alcançarás o refúgio aos pés de lótus de Krishna. Verso 71. O habitante de Kulinagram disse: Por favor, dize-me o que é na realidade um Vaishnava e quais os seus sintomas. Compreendendo somente, Sri Chaitanya Mahaprabhu sorriu e deu a seguinte resposta. Verso 72. Quem sempre canta o santo nome do Senhor deve ser considerado um Vaishnava de primeira classe, e é teu dever servir a seus pés de lótus. Verso 73. No ano seguinte, os habitantes de Kulinagram novamente fizeram a mesma pergunta ao Senhor, em resposta à qual Sri Chaitanya Mahaprabhu novamente ensinou-lhes sobre as diferentes espécies de Vaishnavas. Verso 74. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: O Vaishnava de primeira classe é aquele cuja simples presença faz com que outros cantem o santo nome de Krishna. Verso 75. Dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu deu as devidas explicações acerca das diferentes classes de Vaishnavas: Vaishnava, Vaishnava Vartara e Vaishnava Tama. Desse modo, explicou em sequência todos os sintomas de um Vaishnava aos habitantes de Kulinagram. Verso 76. Por fim, todos os devotos voltaram a Bengala, mas naquele ano, Pundarika Vidyanidhi permaneceu em Jagannatha Puri. Verso 77. Swarupa Damodara Goswami e Pundarika Vidyanidhi tinham um relacionamento íntimo e amigável, e quando a discussão de tópicos sobre Krishna encontravam-se na mesma plataforma. Verso 78. Pundarika Vidyanidhi iniciou Gadadhara Pandita pela segunda vez e no dia de Odana Shashti assistiu ao festival.
Verso 79. Ao perceber que o Sr. Jagannatha recebera uma roupa cheia de goma, Pundarika Vidyanidhi sentiu um pouco de aversão, poluindo desse modo sua mente. Verso 80. Naquela noite, os irmãos, Sr. Jagannatha e Balarama, apareceram para Pundarika Vidyanidhi e, sorrindo, começaram a lhe dar tapas. Verso 81. Embora as maçãs de seu rosto tivessem ficado inchadas devido às pancadas, Pundarika Vidyanidhi ficou intimamente muito feliz. Thakura Vrindavana Dasa descreve esse incidente com todas as minúcias. Verso 82. Todos os devotos da Bengala, vinham e ficavam com Sri Chaitanya Mahaprabhu para assistir ao festival de Ratha Yatra. Verso 83. Tudo o que aconteceu durante esses anos e que seja digno de nota está descrito oportunamente. Verso 84. Assim, Sri Chaitanya Mahaprabhu viu passar esses 4 anos. Os 2 primeiros anos ele passou em peregrinação pelo sul da Índia. Verso 85. Os outros 2 anos, Sri Chaitanya Mahaprabhu quis ir para Vrindavana, mas não pôde deixar Jagannatha Puri devido às artimanhas de Ramananda Rai. Verso 86. No 5º ano, os devotos da Bengala vieram assistir ao festival de Ratha Yatra. Após assisti-lo, não ficaram, mas regressaram a Bengala. Verso 87. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu fez uma proposta a Sarvabhauma Bhattacharya e Ramananda Rai. Ele abraçou-os, falando-lhes palavras doces. Verso 88. Chaitanya Mahaprabhu disse: Meu desejo de ir a Vrindavana é cada vez maior. Devido às vossas artimanhas, há 2 anos que me foge a oportunidade de ir lá. Verso 89. Dessa vez tenho que ir, dar-me-eis vossa permissão. A não ser por vós, não há mais ninguém a quem eu possa recorrer. Verso 90. Na Bengala conto com 2 proteções, minha mãe e o rio Ganges, os quais são muito misericordiosos. Verso 91. Irei para Vrindavana pelo caminho que corta a Bengala e verei tanto minha mãe quanto o rio Ganges. Então, podeis, por favor, dar-me permissão? Verso 92. Ao ouvirem essas palavras, Sarvabhauma Bhattacharya e Ramananda Rai passaram a ponderar que não era nada bom pregar tantas peças no Senhor. Verso 93. Ambos disseram: Agora que chegou a estação das chuvas, tua viagem será muito difícil. É melhor esperar pelo Vijaya Dashami antes de partires para Vrindavan. Verso 94. Ao receber a sua permissão, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito. Esperou até o final da estação das chuvas e, ao chegar o dia de Vijaya Dashami, partiu para Vrindavan. Verso 95. O Senhor coletou todos os restos de alimento do Sr. Jagannatha. Também levou consigo os restos do bálsamo Kadara, sândalo e cordas do Senhor. Verso 96. De manhã cedo, após pedir a permissão do Sr. Jagannatha, Sri Chaitanya Mahaprabhu partiu e todos os devotos de Orissa seguiam-no. Verso 97. Com muito carinho, Chaitanya Mahaprabhu proibiu que os devotos de Orissa o seguissem. Com seus associados pessoais, dirigiu-se primeiro a Bhavanipur. Verso 98. Após o Sr. Chaitanya alcançar Bhavanipur, Ramananda Rai chegou em seu palanquim e Vaninatha Rai enviara uma grande quantidade de praçada para ser entregue ao Senhor. Verso 99. Após tomar praçada, Sri Chaitanya Mahaprabhu pernoitou ali. De manhã cedo pôs-se a caminhar e por fim alcançou Bhubaneswar. Verso 100. Após chegar à cidade de Kataka, ele visitou o templo de Gopala e Svapneshwar. Um brahmana desse templo convidou-o para comer. Verso 101. Ramananda Rai convidou todos os outros para tomar refeições e Sri Chaitanya Mahaprabhu descansou num jardim que dá para o templo. Verso 102. Enquanto Sri Chaitanya Mahaprabhu descansava debaixo de uma árvore Bakula, imediatamente Ramananda Rai foi ter com Maharaj Prataparudra. Verso 103. O rei ficou muito feliz de ouvir a notícia e apressou-se em ir para lá. Ao ver o Senhor, prostrou-se no solo, prestando-lhe reverências. Verso 104. Saturado de amor, o rei, vezes após vezes, levantava-se e caía. Enquanto oferecia orações, todo o seu corpo tremia e lágrimas rolavam de seus olhos.
Verso 105. Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito de ver a devoção do rei, em razão do que levantou-se e abraçou. Verso 106. Ao ser abraçado pelo Senhor, o rei repetidas vezes ofereceu orações e prestou reverências. Dessa maneira, a misericórdia do Senhor produziu lágrimas no rei, e essas lágrimas banharam o corpo do Senhor. Verso 107. Finalmente, Ramanandaraya apaziguou o rei e fê-lo sentar-se. O Senhor, através de seu corpo, mente e palavras, também lhe concedeu misericórdia. Verso 108. Sri Chaitanya Mahaprabhu mostrou tanta misericórdia ao rei que daquele dia em diante o Senhor ficou conhecido como Prataparudra Santrata, o libertador de Maharaja Prataparudra. Verso 109. Todos os funcionários do governo também prestaram seus respeitos ao Senhor e finalmente o filho de Mainchati despediu-se do rei e de seus homens. Verso 110. Então o rei retirou-se e baixou decretos que enviou aos seus subordinados dentro do reino. Verso 111. Em suas ordens lia-se: em todas as aldeias deve-se construir residências novas, e em 5 ou 7 novas edificações deve-se armazenar todas as classes de comida. Verso 112. Deve-se levar o Senhor pessoalmente para essas casas recém-construídas. Dia e noite todos munidos de uma vara devem se dedicar a serviço dele. Verso 113. O rei ordenou que 2 respeitáveis funcionários chamados Harichandana e Mardaraj fizessem tudo o que fosse necessário para que essas ordens fossem cumpridas. Versos 114 e 115. O rei também mandou os colocar em um barco novo às margens do rio. E quando Sri Chaitanya Mahaprabhu tomasse seu banho ou atravessasse para outra margem, ali deveria ser estabelecido um monumento, e o local passaria a ser um grande lugar de peregrinação. Na verdade, disse o rei, tomarei meu banho lá, e quem me dera também morrer aí. Verso 113. Verso 116. O rei prosseguiu: em Chatur Dwara, por favor, construir novas residências. Ramananda, podes agora voltar para Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 117. Tão logo ficou sabendo que o Senhor estava partindo naquela noite, o rei providenciou que se lhe trouxessem alguns elefantes com pequenas tendas em suas costas. Então todas as damas do palácio subiram nos elefantes. Verso 118. Todas essas damas dirigiram-se à estrada que o Senhor estava utilizando e lá permaneceram em fila. Naquela noite, o Senhor partiu juntamente com seus devotos. Verso 119. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu foi para a margem do rio Chitropala tomar seu banho, todas as rainhas e damas do palácio prestaram-lhe reverências. Verso 120. Ao verem o Senhor, todas sentiram-se dominadas pelo amor a Deus e, com lágrimas jorrando de seus olhos, puseram-se a cantar o santo nome: Krishna, Krishna. Verso 121. Dentro de todos os 3 mundos não há ninguém tão misericordioso quanto Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pelo simples fato de vê-lo à distância, somos dominados pelo amor a Deus. Verso 122. Então o Senhor entrou num barco novo e atravessou o rio. Caminhando sobre os raios de lua cheia, alcançou por fim a cidade conhecida como Chaturdwara. Verso 123. O Senhor pernoitou ali e de manhã tomou seu banho. A essa altura chegaram os restos de comida do Senhor Jagannatha. Verso 124. Seguindo as ordens do rei, o superintendente do templo mandava grandes quantidades de praçada todos os dias e precisava-se de muitas pessoas para carregá-lo. Verso 125. Após aceitar a praçada, Sri Chaitanya Mahaprabhu levantou-se e pôs-se a caminho, cantando santos nomes: Hari, Hari. Verso 126. Ramanandarai, Mardaraja e Sri Harichandana sempre iam com Sri Chaitanya Mahaprabhu e prestavam-lhe diversos serviços. Versos 127 a 129.
Paramananda Puri Goswami Swarupa Damodara Jagadananda Mukunda Govinda Kashishvara Haridas Thakur Varakeshvara Pandita Gopinatha Acharya Damodara Pandita Ramai Nandai e muitos outros devotos acompanhavam o Senhor. Menciono apenas os devotos principais. Ninguém pode descrever o número total. Verso 130. Quando Gadadhara Pandita fez menção de ir com o Senhor, este impediu-o de assim o fazer, pedindo-lhes que não abandonasse o voto de Kshetra Sannyasa. Verso 131. Sendo solicitado voltar para Jagannatha Puri, Gadadhara Pandita disse ao Senhor: qualquer lugar onde estejas, aí é Jagannatha Puri. Que o meu dito Kshetra Sannyasa vá para o inferno. Verso 132. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu pediu a Gadadhara Pandita que ficasse em Jagannatha Puri prestando serviço a Gopinatha, Gadadhara Pandita retrucou: a simples visão dos seus pés de lótus equivale ao serviço prestado a Gopinatha 1.000.000 de vezes. Verso 133. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: se deixares de servir a ele, então a culpa recairá sobre mim. É melhor que fiques aqui e prestes seu serviço, só assim sentir-me-ei satisfeito. Verso 134. O Pandita replicou: não te preocupes, todas as culpas cairão em cima da minha cabeça. Em vez de te acompanhar, irei sozinho. Verso 135. Irei ver Shatimata, mas não irei em teu nome. Responderei por ter abandonado meu voto e serviço a Gopinatha. Verso 136. Assim Gadadhara Pandita Goswami viajou sozinho, mas quando todos chegaram a Calcata, Sri Chaitanya Mahaprabhu chamou-o e ele juntou-se à companhia do Senhor. Verso 137. Ninguém pode compreender a intimidade amorosa entre Gadadhara Pandita e Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gadadhara Pandita renunciou a seu voto e ao serviço a Gopinatha, da mesma forma que alguém renuncia a uma palha. Verso 138. O comportamento de Gadadhara Pandita agradou muito ao coração de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Não obstante, pegando em sua mão, o Senhor falou-lhe, manifestando a ira do amor. Verso 139. Abandonaste o serviço a Gopinatha e quebraste teu voto de viver em Puri. Por ter vindo longe demais, agora estás perdido. Verso 140. Teu desejo de vir comigo é mera busca de gozo dos sentidos. Dessa maneira estás quebrando 2 princípios religiosos, fazendo-me assim muito infeliz. Verso 141. Se ainda desejas me ver feliz, por favor, volta a Nilatila. Simplesmente estarei condenado se insistires em falar nesse assunto. Verso 142. Dizendo isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu entrou num barco e Gadadhara Pandita imediatamente caiu inconsciente. Verso 143. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordenou que Sarvabhauma Bhattacharya levasse Gadadhara Pandita consigo. Bhattacharya disse a Gadadhara Pandita: levanta-te, assim são os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 144. Convém tomares conhecimento de que o próprio Sr. Krishna quebrou sua própria promessa com o único intuito de que a promessa do avô Bhishma fosse mantida. Verso 145. Com o propósito de que minha promessa fosse mantida verdadeira, o Sr. Krishna quebrou sua própria promessa de não pegar em nenhuma arma em Kurukshetra. Não impedindo que seu manto caísse, o Sr. Shri Krishna saltou de sua quadriga, pegou de uma roda e precipitou-se na minha direção para matar-me. Na verdade, ele avançou ao meu encontro, assim como um leão que vai matar um elefante, e fez com que a terra inteira tremesse. Verso 146. Analogamente, tolerando a ideia de ter que separar-se de ti, Sri Chaitanya Mahaprabhu protegeu teu voto à custa de muito esforço. Verso 147. Dessa maneira, Sarvabhauma Bhattacharya animou Gadadhara Pandita. Então ambos voltaram para Jagannatha Puri e Nilatila muito pesarosos. Verso 148. Todos os devotos estariam dispostos a abandonar qualquer que fosse o meu dever e com isso conseguissem ficar com Sri Chaitanya Mahaprabhu. No entanto, ao Senhor não agradava os devotos abandonarem seus deveres prometidos. Verso 150.
Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu e seu grupo chegaram a Yajapur, o Senhor disse que os 2 funcionários governamentais que tinham vindo com ele poderiam regressar. Verso 151. Sri Chaitanya Mahaprabhu despediu-se dos funcionários e Raya Ramananda prosseguiu com o Senhor. O Senhor conversava dia e noite com Ramanandarai sobre Sri Krishna. Verso 152. Em cada aldeia, para se fazer cumprir a ordem do rei, os funcionários do governo construíram casas novas e encheram-nas com cereais. Dessa maneira, eles serviram ao Senhor. Verso 153. Finalmente, Sri Chaitanya Mahaprabhu chegou a Aremuná, onde se despediu de Sri Ramanandarai. Verso 154. Quando, perdendo a consciência, Ramanandarai caiu ao chão, Sri Chaitanya Mahaprabhu colocou-o em seu colo e começou a chorar. Verso 155. A separação entre Ramanandarai e Chaitanya Mahaprabhu é muito difícil de se descrever. É quase intolerável e por isso me eximo de continuar descrevendo-a. Verso 156. Quando por fim Sri Chaitanya Mahaprabhu chegou à fronteira do estado de Orissa, um funcionário do governo foi recebê-lo lá. Verso 157. O Senhor, durante 2 ou 4 dias, foi servido pelo funcionário do governo, que também lhe deu informação pormenorizada sobre o que aguardava adiante. Verso 158. Ele informou ao Senhor que o território à sua frente estava sob o domínio de um regente muçulmano, um beberrão. Por temor a este rei, ninguém se aventurava a caminhar pela estrada despreocupadamente. Verso 159. A jurisdição do governo muçulmano estendia-se até Pichaladá. Por temor aos muçulmanos, ninguém buscava atravessar o rio. Verso 160. O funcionário governamental de Maharaj Prataparudra informou ainda a Sri Chaitanya Mahaprabhu que ele deveria ficar alguns dias na fronteira de Orissa, enquanto se tentava negociar um acordo pacífico com o regente muçulmano. Dessa maneira, o senhor seria livre para atravessar pacificamente o rio a barco. Verso 161. Nessa altura chegou ao acampamento de Orissa um seguidor do governador muçulmano, ocultando sua verdadeira identidade. Versos 162 e 163. O espião muçulmano viu as maravilhosas características de Sri Chaitanya Mahaprabhu. De volta ao governador muçulmano, contou-lhe: acaba de chegar de Jagannath Puri um mendicante acompanhado de muitas pessoas liberadas. Verso 164. Todas essas pessoas santas, cantando incessantemente o Mahamantra Hare Krishna, riem, dançam, cantam e choram. Verso 165. Muitos milhões e milhões de pessoas vêm vê-lo e, após vê-lo, não sentem mais vontade de voltar para casa. Verso 166. É como se todas essas pessoas ficassem loucas, simplesmente dançam à medida que cantam o santo nome de Krishna. Chegam até a chorar e a rolar pelo chão. Verso 167. Na realidade, não há palavras suficientes para descrever essas coisas. Só ao vê-las é que se pode compreender. Devido à influência dele, aceito-o como a suprema personalidade de Deus. Verso 168. Após dizer isso, o mensageiro pôs-se a cantar o santo nome de Hari e Krishna. Além disso, pôs-se a rir e a chorar, dançar e cantar, tal qual um louco. Verso 169. Ao ouvir isso, a mente do governador muçulmano transformou-se. Ele então enviou seu próprio secretário ao representante do governo de Orissa. Verso 170. O secretário muçulmano veio ter com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tendo prestado os seus respeitos aos pés de lótus do Senhor e pronunciado o santo nome do Senhor, Krishna, Krishna, ficou também dominado pelo amor estático. Verso 171. Após acalmar-se, o secretário muçulmano ofereceu seus respeitos e informou ao representante do governo de Orissa: vim aqui em nome do governador muçulmano. Verso 172. Caso concordares, o governador muçulmano virá aqui para encontrar-se com Sri Chaitanya Mahaprabhu e após isso voltará. Verso 173. O governador muçulmano está muito ansioso e fez essa solicitação muito respeitosamente.
É uma proposta de paz. Não precisas temer pelo perigo de uma luta entre nós. Verso 174. Ao ouvir essa proposta, o representante do governo de Orissa, o Mahapatra, ficou muito espantado. Ele pensou: o governador muçulmano é um beberrão. Quem terá transformado sua mente? Verso 175. Com certeza foi o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu quem transformou a mente do muçulmano. Sua presença ou o simples fato de que nos lembremos dele traz a liberação no mundo inteiro. Verso 176. Após considerar isso, Mahapatra imediatamente informou ao secretário muçulmano: é uma grande fortuna para teu governador que ele venha visitar Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 177. Contudo, que fique bastante claro que ele deve vir aqui sem portar quaisquer armas, podendo trazer consigo 5 ou 7 servos. Verso 178. O secretário, retornando ao governador muçulmano, comunicou-lhe essa notícia. Então, vestindo roupas hindus, o governador muçulmano veio ver Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 179. Ao ver Sri Chaitanya Mahaprabhu de um lugar distante, o governador muçulmano caiu ao chão e prestou reverências. Lágrimas afluíram aos seus olhos e ele ficou jubilante com emoções estáticas. Verso 180. Foi nessas circunstâncias que o Mahapatra respeitosamente levou o governador muçulmano até Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, de mãos postas e de pés em frente ao Senhor, o governador cantou o santo nome de Krishna. Verso 181. Então o governador perguntou subitamente: por que nasci numa família muçulmana? Considera-se isso um nascimento baixo. Por que a Suprema Providência não me reservou um nascimento em família hindu? Verso 182. Se eu tivesse nascido em uma família hindu, ser-me-ia fácil permanecer junto a teus pés de lótus com o meu corpo agora inútil. Por que não morrer imediatamente? Verso 183. Ao ouvir a afirmação submissa do governador, o Mahapatra encheu-se de alegria. Agarrando aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, começou a oferecer-lhe as seguintes orações. Verso 184. Pelo simples fato de ouvir teu santo nome, um Chandala, o mais baixo dos homens, pode se purificar. Agora essa alma condicionada acaba de receber tua audiência pessoal. Verso 185. Não é de admirar que esse governador muçulmano tenha logrado semelhantes resultados. O simples fato de te ver torna isso possível. Verso 186. Para não falar do avanço espiritual daqueles que veem a pessoa suprema face a face, mesmo alguém nascido em família de comedores de cães torna-se imediatamente apto para realizar sacrifícios védicos, caso pronuncie mesmo que uma só vez o santo nome da Suprema Personalidade de Deus, ou cante a respeito dele, ouça sobre seus passatempos, peça-lhe reverências ou pelo menos lembra-se dele. Verso 187. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu lançou um olhar misericordioso sobre o governador muçulmano e, dando-lhe toda a segurança, pediu-lhe que cantasse os santos nomes Krishna e Hari. Verso 188. O governador muçulmano então disse: já que me aceitaste tão bondosamente, por favor, dá-me alguma ordem de modo que eu possa te prestar algum serviço. Verso 189. Então o governador muçulmano orou para ser libertado das ilimitadas atividades pecaminosas que cometeram no passado ao invejar os brahmanas e os vaishnavas e ao matar as vacas. Verso 190. Em seguida, Mukunda Datta comunicou ao governador muçulmano: meu caro senhor, por favor, ouve. Sri Chaitanya Mahaprabhu deseja ir até a margem do Ganges. Verso 191. Por favor, dá-lhe toda assistência de modo que ele possa ir até lá. Essa é a primeira ordem importante que te é dada e, caso puderes cumpri-la, prestarás um grande serviço. Verso 192. Depois disso, o governador muçulmano ofereceu orações aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, bem como aos pés de lótus de todos os devotos do Senhor. Em seguida, o governador partiu. Na verdade, ele estava muito satisfeito. Verso 193. Antes de o governador partir, o Mahapatra abraçou-o e ofereceu-lhe muitos presentes materiais.
Desse modo, estabeleceu laços de amizade com ele. Verso 194. Na manhã seguinte, o governador enviou seu secretário com muitos barcos belamente decorados para transportar Sri Chaitanya Mahaprabhu até o outro lado do rio. Verso 195. O Mahapatra atravessou o rio com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Na outra margem, o governador muçulmano pessoalmente recebeu o Senhor e adorou seus pés de lótus. Verso 196. Um dos barcos era de construção recente e possuía uma cabine bem no meio. Foi nesse barco que acomodaram Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus associados. Verso 197. Finalmente, Sri Chaitanya Mahaprabhu despediu-se do Mahapatra de pé, à margem do rio, e olhando para o barco, o Mahapatra começou a chorar. Verso 198. Então o governador muçulmano pessoalmente acompanhou Sri Chaitanya Mahaprabhu. Em virtude dos piratas, o governador levou 10 barcos que estavam repletos de soldados. Verso 199. O governador muçulmano acompanhou Sri Chaitanya Mahaprabhu até depois de Mantreshvara. Esse local era muito perigoso por causa dos piratas. Ele levou o Senhor a um local chamado Pichalda, que ficava perto de Mantreshvara. Verso 200. Finalmente, Sri Chaitanya Mahaprabhu despediu-se do governador. O intenso amor estático demonstrado pelo governador é impossível de ser descrito. Verso 201. Todos os passatempos do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu são incomuns. Quem ouve suas atividades torna-se glorioso e sua vida atinge a perfeição. Verso 202. Finalmente, o Senhor chegou a Panihati e, como um ato de misericórdia, deu uma de suas roupas pessoais ao capitão da embarcação. Verso 203. O local chamado Panihati ficava à margem do Ganges. Ao tomarem conhecimento da chegada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as classes de homens reuniram-se tanto na terra quanto na água. Verso 204. Finalmente, Raghava Pandita resolveu levar Sri Chaitanya Mahaprabhu. Havia uma grande multidão reunida ao longo do caminho e foi só com grande dificuldade que o Senhor chegou à residência de Raghava Pandita. Verso 205. O Senhor ficou na casa de Raghava Pandita apenas um dia e na manhã seguinte dirigiu-se a Kumarahata, onde morava Shivas Thakur. Verso 206. Da casa de Shivas Thakur, o Senhor foi para a casa de Shivananda Sena, então para a casa de Vasudeva Datta. Verso 207. O Senhor demorou algum tempo na casa de Vidya Vachaspati, mas ao vê-la tomada pela multidão, dirigiu-se a Kulia. Verso 208. Durante a permanência do Senhor na casa de Madhava Dasa, muitas centenas de milhares de pessoas vieram vê-lo. Verso 209. O Senhor hospedou-se ali por 7 dias e libertou todas as espécies de ofensores e pecadores. Verso 210. Após deixar Kulia, Sri Chaitanya Mahaprabhu visitou a casa de Advaitacharya em Shantipur. Foi lá que Shatimata, a mãe do Senhor, encontrou-se com ele, sentindo assim alívio de sua imensa tristeza. Verso 211. Em seguida, o Senhor visitou a aldeia conhecida como Ramakeli e o local conhecido como Kanai Natashala, de onde regressou para Shantipur. Verso 212. Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou em Shantipur por 10 dias. Vrindavana Das Thakur descreve tudo isso muito elaboradamente. Verso 213. Não narrarei esses incidentes, pois Vrindavana Das Thakur já os descreveu. Não há necessidade de repetir a mesma informação, pois isso aumentaria ilimitadamente o tamanho desse livro. Verso 214 e 215. Tais narrações contam como Sri Chaitanya Mahaprabhu encontrou-se com os irmãos Rupa e Sanatana e como Nrsimhananda decorou a entrada. Já descrevi tudo isso numa sinopse que coloquei nesse livro. Por isso me eximo de repetir as narrações aqui. Verso 216. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu voltou para Shantipur, Raghunatha Dasa foi recebê-lo. Verso 217. 2 irmãos chamados Hiranya e Govardhana, que residiam em Saptagram, tinham uma renda de 1.200.000 rúpias. Verso 218. Tanto Hiranya
Madhyumadhara quanto Govardhana Madhyumadhara eram muito abastados e magnânimos. Tinham um comportamento exemplar e seguiam a cultura bramínica. Pertenciam a uma família aristocrática e sobressaíam entre as pessoas religiosas. Verso 219. Praticamente todos os brahmanas de Nádya dependiam da caridade de Hiranya e Govardhana, que lhes davam dinheiro, terra e aldeias. Verso 220. Nilambar Chakravarti, o avô de Sri Chaitanya Mahaprabhu, era muito adorado pelos dois irmãos, porém Nilambar Chakravarti costumava tratá-lo como se eles fossem seus próprios irmãos. Verso 221. Anteriormente, esses dois irmãos haviam prestado bastante serviço a Misha Purandara, o pai de Sri Chaitanya Mahaprabhu, em vista de que o Senhor os conhecia perfeitamente bem. Verso 222. Raghunatha Das era filho de Govardhana Madhyumadhara. Desde sua infância era desinteressado em gozo material. Verso 223. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu regressou a Shantipur após aceitar a ordem renunciada, Raghunatha Das encontrou-se com ele. Verso 224. Na ânsia de ver Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunatha Das, em amor estático, caiu aos pés de lótus do Senhor. Mostrando-lhe misericórdia, o Senhor tocou em seus pés. Verso 225. Govardhana, o pai de Raghunatha Dasa, sempre prestava bastante serviço a Advaitacharya. Logo, Advaitacharya ficava muito satisfeito com a família. Verso 226. Sempre que Raghunatha Dasa estava por lá, Advaitacharya favorecia-o, dando-lhe os restos do alimento deixados pelo Senhor. Assim, Raghunatha Dasa ficou por 5 ou 7 dias prestando serviço aos pés de lótus do Senhor. Verso 227. Após despedir-se de Raghunatha Dasa, Sri Chaitanya Mahaprabhu regressou a Jagannatha Puri. Após voltar para casa, Raghunatha Dasa enlouqueceu de tanto amor estático. Verso 228. Raghunatha Dasa pegou a mania de fugir de casa vezes após vezes e ia a Jagannatha Puri, mas seu pai amarrava-o e trazia-o de volta. Verso 229. Seu pai inclusive designou 5 guarda-costas para vigiá-lo dia e noite. Empregaram-se 4 servos pessoais para cuidar de seu conforto, e 2 brahmanas foram incumbidos de cozinhar para ele. Verso 230. Dessa maneira, Raghunatha Das era mantido sob o controle incessante de 11 pessoas. Assim, ele viu-se impossibilitado de ir a Jagannatha Puri, motivo pelo qual ficou muito triste. Verso 231. Ao tomar conhecimento de que Sri Chaitanya Mahaprabhu chegara a Shantipur, Raghunatha Dasa fez um pedido a seu pai. Verso 232. Raghunatha Dasa pediu a seu pai: por favor, dá-me permissão para eu ver os pés de lótus do Senhor. Se te negares, minha vida não permanecerá dentro desse corpo. Verso 233. Ao ouvir esse pedido, o pai de Raghunatha Dasa cedeu. Provendo-o de muitos servos e mantimentos, seu pai mandou que ele fosse ver Sri Chaitanya Mahaprabhu, pedindo-lhe que voltasse logo. Verso 234. Por 7 dias em Shantipur, Raghunatha Dasa permaneceu na companhia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Durante esses dias e noites, ele teve os seguintes pensamentos. Verso 235. Raghunatha Dasa pensou: como poderei escapar das mãos dos vigias? Que devo fazer para ir com Sri Chaitanya Mahaprabhu até Nilatila? Verso 236. Sendo onisciente, Sri Chaitanya Mahaprabhu pôde entender o que se passava na mente de Raghunatha Dasa. Por isso, o Senhor o instruiu com as seguintes palavras reconfortantes. Verso 237. Sê paciente e volta para casa. Não sejas uma pessoa louca. Pouco a pouco cruzarás o oceano da existência material. Verso 238. Não deves te tornar um devoto exibicionista, fazendo-te passar por renunciante. Por enquanto, goza do mundo material de maneira conveniente, sem jamais te apegares a ele. Verso 239. Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: dentro de teu coração deves te manter muito fiel, mas externamente podes comportar-te como um homem comum. Desse modo, Krishna logo ficará muito satisfeito e libertar-te-á das garras de Maya. Verso 240.
Podes ver-me em Nilátila, Jagannatha Puri, quando eu regressar de minha visita a Vrindavana. A essa altura poderás pensar em algum meio de escapar. Verso 241. Krishna revelar-te-á os artifícios que poderás, a que poderás então recorrer. Quem recebe a misericórdia de Krishna não é cerceado por ninguém. Verso 242. Dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu despediu-se de Raghunatha Das, que voltou para casa e fez exatamente como o Senhor lhe ordenara. Verso 243. Ao chegar em casa, Raghunatha Das deixou de lado toda a loucura e pseudo-renúncia externa e, sem qualquer apego, ocupou-se em seus afazeres familiares. Verso 244. Ao verem Raghunatha Das agir como um chefe de família, seus pai e mãe ficaram muito felizes. Por causa disso, relaxaram a vigilância sobre ele. Verso 245 e 246. Enquanto isso, em Shantipur, Sri Chaitanya Mahaprabhu reuniu todos os seus devotos, encabeçados por Advaita Acharya e Nityananda Prabhu, abraçou-os a todos e pediu-lhes permissão para regressar a Jagannatha Puri. Verso 247. Por ter se encontrado com todos eles em Shantipur, Sri Chaitanya Mahaprabhu pediu encarecidamente a todos os devotos que não fossem para Jagannatha Puri durante aquele ano. Verso 248. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: com certeza irei de Jagannatha Puri para Vrindavana. Se todos vós me derdes permissão, voltarei para cá novamente sem nenhum problema. Verso 249. Segurando os pés de sua mãe, Sri Chaitanya Mahaprabhu pediu-lhe permissão com toda a humildade. Assim ela consentiu com que ele partisse para Vrindavana. Verso 250. Shrimati Shatidevi foi levar de volta para Navadvipa, e o Senhor e seus devotos partiram para Jagannatha Puri e Nilátila. Verso 251. A caminho de Nilátila, Jagannatha Puri, os devotos que acompanhavam Sri Chaitanya Mahaprabhu prestaram-lhe todas as modalidades de serviço. Assim o Senhor regressou com muita felicidade. Verso 252. Ao chegar a Jagannatha Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu visitou o templo do Senhor. Então espalhou-se por toda a cidade a notícia de sua volta. Verso 253. Todos os devotos então vieram e com muita felicidade encontraram-se com o Senhor. Por sua vez, o Senhor, com grande amor estático, abraçou cada um deles. Verso 254. Kashimija, Ramanandarai, Pradyumna, Sarvabhauma Bhattacharya, Vaninatarai, Shiki Mahiti e todos os demais devotos vieram ao encontro de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 255. Gadadhara Pandita também veio ter com o Senhor. Então, perante todos os devotos, Sri Chaitanya Mahaprabhu passou a falar o seguinte. Verso 256. Fui eu quem tomou a decisão de ir para Vrindavana via Bengala com o propósito de ver minha mãe e o rio Ganges. Verso 257. Assim fui para Bengala, mas milhares de devotos começaram a seguir-me. Verso 258. Muitas centenas de milhares de pessoas vieram ver-me por curiosidade e, devido ao tamanho da multidão, vi-me impossibilitado de viajar muito livremente pela estrada. Verso 259. Na verdade, a multidão era tamanha que tiveram de derrubar a casa e os muros delimitantes da casa onde eu estava. E para qualquer lugar que eu olhasse, só conseguia ver enormes multidões. Verso 260. A muito custo fui para a cidade de Ramakeli, onde me encontrei com dois irmãos chamados Rupa e Sanatana. Verso 261. Esses dois irmãos são devotos grandiosos e receptáculos propícios à misericórdia de Krishna, mas em suas atividades corriqueiras são funcionários governamentais, ou seja, ministros do rei. Verso 262. Shilarupa e Sanatana têm muita vivência em educação, serviço devocional, inteligência e força. Todavia consideram-se inferiores a palha na rua. Verso 263 e 264. De fato, a humildade desses dois irmãos poderia derreter até uma pedra,
Por me sentir muito satisfeito com teu comportamento, eu lhes disse: embora sejais muito qualificados, vós dois vos julgais inferiores, e em decorrência disso, Krishna libertar-vos-á em muito breve. Verso 265 e 266. Após falar-lhes dessa maneira, despedi-me deles. Enquanto eu partia, Sanatana disse-me: quando se está indo para Vrindavana, não é apropriado que alguém seja seguido por uma multidão de milhares de pessoas. Verso 267. Apesar de ter ouvido isso, não prestei nenhuma atenção. Entretanto, de manhã fui ao local chamado Kanai Natashala. Verso 268. No entanto, à noite ponderei as palavras de Sanatana. Verso 269. Concluí que Sanatana falara muito bem. Por certo que eu estava sendo seguido por uma grande multidão, e ao verem tantos homens, os circunstantes não hesitaram em censurar-me, dizendo: lá está outro impostor. Verso 270. Então, comecei a analisar que Vrindavana é um lugar muito solitário, inconquistável e de difícil acesso. Por isso decidi ir para lá sozinho, ou no máximo levar apenas uma pessoa comigo. Verso 271. Madhavendra Puri foi sozinho para Vrindavana, e Krishna, sob o pretexto de dar-lhe leite, concedeu-lhe uma audiência. Verso 272. Aí, compreendi que estava indo para Vrindavana como um mágico com o seu espetáculo, que não era nada bom. Ninguém deve ir para Vrindavana acompanhado de tantos homens. Verso 273. Portanto, resolvi ir sozinho, ou no máximo com um servo. Dessa forma, minha jornada para Vrindavana será bela. Verso 274. Eu pensei, em vez de ir para Vrindavana sozinho, irei com soldados e ao som de tambores. Verso 275. Então eu disse: que vergonha para mim, e estando muito agitado, retornei às margens do Ganges. Verso 276. Deixei então todos os devotos lá e trouxe apenas 5 ou 6 pessoas comigo. Verso 277. Agora desejo que todos vocês fiquem satisfeitos comigo e me deem uma boa consulta. Digam-me como poderei ir a Vrindavana sem impedimentos. Verso 278. Deixei Gadadhara Pandita aqui e ele ficou muito infeliz. Por essa razão não pude ir para Vrindavana. Verso 279. Sendo encorajado pelas palavras de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gadadhara Pandita ficou absorto em amor estático. Imediatamente, apertando os pés de lótus do Senhor, ele começou a falar com grande humildade. Verso 280. Gadadhara Pandita disse: onde quer que você fique é Vrindavana, assim como o rio de Yamuna, o rio Ganges e todos os outros lugares de peregrinação. Verso 281. Embora onde quer que você esteja seja Vrindavana, você ainda irá para Vrindavana apenas para instruir as pessoas. Caso contrário, você fará o que achar melhor. Verso 282. Aproveitando a oportunidade, Gadadhara Pandita disse: agora mesmo começaram os 4 meses da estação chuvosa. Você deve, portanto, passar os próximos 4 meses em Jagannatha Puri. Verso 283. Depois de permanecer aqui por 4 meses, você estará livre para fazer o que quiser. Na verdade, ninguém pode impedi-lo de ir ou permanecer. Verso 284. Ao ouvir essa declaração, os devotos presentes aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu declararam que Gadadhara Pandita havia apresentado corretamente seu desejo. Verso 285. Sendo solicitado por todos os devotos, Sri Chaitanya Mahaprabhu concordou em permanecer em Jagannatha Puri por 4 meses. Ouvindo isso, o rei Prataparudra ficou muito feliz. Verso 286. Naquele dia, Gadadhara Pandita fez um convite a Sri Chaitanya Mahaprabhu e o Senhor almoçou em sua casa com os outros devotos. Verso 287.
Nenhum ser humano comum pode descrever a apresentação afetuosa da comida feita por Gadadhara Pandita ou a degustação dessa comida feita por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 288. Dessa forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu realiza seus passatempos que são ilimitados e insondáveis. De uma forma ou de outra, esses foram brevemente descritos. Não é possível descrevê-los elaboradamente. Verso 289. Embora o Sr. Anantadeva esteja sempre descrevendo os passatempos do Senhor com suas milhares de bocas, ele não consegue alcançar o fim de nenhum dos passatempos do Senhor. Verso 290. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa Sri Raghunatha, desejando sempre sua misericórdia, eu, Krishnadasa, Dasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Fim da narração do capítulo 16 do Madhya Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.